estar aqui resolvendo a primeira questão da primeira avaliação da prova de cálculo. Então, temos aqui a expressão menos o cosseno, abre parênteses, de 3π sobre 2 mais π, fecha parênteses, menos o cosseno de π, menos 5 vezes o seno, abre parênteses, de π sobre 4 mais π sobre 4, fecha parênteses, sobre o seno de 60 graus, mais a tangente de 30 graus. Então, a gente vai começar simplificando os parênteses aqui, né, para resolver a expressão, vamos simplificar ela. Então, eu tenho aqui menos o cosseno. Aí vou repetir essa parte aqui. Vamos aplicar o MMC aqui, colocar tudo na base 2, que é a que tem aqui. Repetir o 3π sobre 2. 2 multiplicado por 1 é 2, 2 vezes 1 é 2π, mais 2π. 2 multiplicado por 1 é 1, mais π é 2π, vezes π é 2π. Fechou aqui. Menos o cosseno de π, menos 5 vezes o seno de π sobre 4 mais π sobre 4 a gente soma, mesma base, que vai dar 2π sobre 4, né? 2π sobre 4. Mais na frente a gente vai simplificar também. Sobre o seno de 60 graus, a gente repete, seno de 60 graus, mais a tangente de 30 graus. Ótimo. Vamos continuar simplificando aqui. Vamos a menos o cosseno. Abre parênteses. 3π mais 2π mais 2π é 7π sobre 2. 7π sobre 2. Menos o cosseno de π. Menos 5 vezes o seno de 2π sobre 2, 2π sobre 4, a gente pode simplificar por 2, vai ficar π sobre 2. Sobre o seno de 60 graus, mais a tangente de 30 graus. Agora a gente vai substituir os valores que estão aqui por seus respectivos valores em graus. Aqui graus eles correspondem. Então eu tenho aqui menos o cosseno de 7π sobre 2, é a mesma coisa de menos o cosseno de 630. Tá? Então 7π sobre 2 equivale ao ângulo de 630 graus. Então menos cosseno de 630 graus. Desfocou aqui. Menos o cosseno de 630 graus. Menos π é 180, então menos o cosseno de 180, de 180 graus, menos 5 vezes o seno de π sobre 2, que é a mesma coisa do ângulo de 90 graus, então mesmo menos 5 vezes o seno de 90, menos 5 seno de 90 graus, sobre o seno de 60 graus, mais a tangente de 30 graus. Como vocês viram aqui, né? Menos o cosseno de 630, menos o cosseno de 180, menos 5 vezes o seno de 90 graus, sobre o seno de 60 graus, mais a tangente de 30 graus. Continuando, a gente vai substituir pelos valores a que correspondem a esses ângulos. Eu tenho aqui menos o ângulo de 630, ele é a mesma coisa que zero, então ele equivale a zero. Então eu tenho aqui menos zero, menos o cosseno de 180, a gente sabe que... Só um momento. O cosseno de 180 a gente sabe que é 1. Negativo, por causa da posição em que ele se encontra. Então, menos o menos 1, menos 5 vezes o seno de 90. O seno de 90 também é 1. Então, 5 vezes 1, 5. Sobre... Quanto é que equivale o seno de 60 graus? O seno de 60 graus ele é a mesma coisa de 3, raiz de 3, raiz de 3 sobre 2. Mais, a quanto equivale a tangente de 30 graus? Ela é a mesma coisa de raiz de 3 sobre 3. Vamos consertar essa parte aqui. Isso aqui tudo vai ficar menos com menos é mais, vai ficar mais 1, menos 5, que vai dar menos 4 sobre raiz de 3 sobre 2. Então, menos 4 sobre
raiz de 3 sobre 2, mais a raiz de 3 sobre 3. Perdão que desfocou de novo, menos 4 sobre raiz de 3 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 3. Divisão envolvendo fração é a primeira vez o inverso da segunda, então menos 4 que vai multiplicar 2 sobre a raiz de 3. Então vai ficar menos 4 vezes 2 vai dar menos 8 sobre a raiz de 3, mais a raiz de 3 sobre 3. Aqui a gente vai fazer aquele velho joguinho de cruzar aqui, isso tudo, né? Menos 8 por 3 dá menos 24. Menos 24. Desfocou um pouquinho aqui. Mais raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 ao quadrado. Dividido por 3 vezes a raiz de 3. Então, vai ficar 3 raiz de 3. Vamos consertar essa parte aqui, porque a gente sabe que quando uma raiz está elevada ao quadrado, né, ela é multiplicada por ela mesma. Então, aqui vai ficar... A gente cancela a raiz, então vai ficar menos 24 mais raiz de 3 ao quadrado, a gente sabe que seria a mesma coisa da raiz de 9, que é igual a 3, sobre 3, que multiplica a raiz de 3. Isso aqui vai ser igual. A gente cancela aqui, vai dar menos 21 sobre 3 raiz de 3. Aqui. Como a gente não pode deixar uma raiz no denominador, a gente vai fatorar. Aqui é muito simples, é só a gente multiplicar pela raiz de 3 em cima e embaixo. Sobre raiz de 3. Multiplicou aqui direitinho, vai ficar menos 21 raiz de 3 sobre 3 raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai ser a mesma coisa de 3 vezes a raiz de 3 ao quadrado. Como a gente já sabe que a raiz de 3 ao quadrado é a mesma coisa da raiz de 9, que também é a mesma coisa de 3. Então, a gente vai repetir o 3 vezes 3. 3 vezes 3. Isso aqui vai ser igual a menos 21 raiz de 3 sobre 9. Está aqui o resultado da nossa expressão. Que, se eu não me engano, corresponde aí a, só um momento, a alternativa C. Obrigado, pessoal, pela atenção e muito obrigado.